Hoje é um dia que eu estar aqui na frente é um ato de fé. E quando eu olho para mim, algo que eu não aconselho a ninguém olhar para si mesmo. E hoje é um dia que eu tenho clamado ao Senhor para olhar para Ele. Mas como eu me contemplei demais, eu acho, durante essa semana, não sei, você se desanima. Você começa a se ver e se desanimar. Mas o Senhor nos chama a andar por fé, a andar sustentado pela Sua palavra e a andar dando crédito no que Ele diz e não no que nós vemos. Ele fala que o justo viverá por fé. E eu gostaria de convidar você, que você me desse a sua mão e que nós pudéssemos trilhar então a extensão dessa praia em direção ao mar e ver ele se abrir para a glória de Deus, amém? Eu não falar e vocês não ouvirem. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai amado, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só o Senhor pode dar sentido a este momento. Só o Senhor é a razão da nossa vida, meu Pai. Por isso nós clamamos como igreja diante do trono da Tua graça. Fala conosco nesta noite, Senhor. Traz revelação da Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor salve nesta noite, Pai. Peço que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor edifique a Tua igreja. E que o Senhor nos avive pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor restaure em nós a alegria da salvação e nos dê intrepidez e autoridade, Senhor, para sermos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Sal da terra, Senhor, e luz do mundo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Clamamos também, Pai, para que Tu repreendas todo o principado e toda a potestade, tudo aquilo que quer, Senhor, ser um objeto de estorvo, de atrapalhar, Senhor, o fluir da vida de Cristo e o fluir da Tua palavra, seja por Ti mesmo repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista em que o Senhor os venceu na cruz do Calvário e os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou, Senhor. E é por causa da vitória de Jesus que nós estamos aqui como igreja. É por causa da vitória de Jesus Cristo que nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, para sermos exortados, edificados, Senhor, e salvos. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém. Eu gostaria que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, também agora, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 5. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura e fosse desfrutando este momento com a intenção de que o Senhor realmente fale com você. Eu vou ler a partir do verso 16 e eu vou ler até o 47. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. João, capítulo 5, versículo 16. Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. Eu tenho maior testemunho do que o de João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, estas que eu faço, testificam que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes a sua forma, nem a sua palavra permaneceu em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. São estas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas vos conheço. Sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando para obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, crereis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bom, deixa eu desligar meu celular aqui, antes que ele toque. Esse é um texto que é uma resposta. É uma resposta que Jesus está dando a uma determinada situação. E é um texto que ele é riquíssimo em temas. Ele dá para a gente se deparar com esse texto durante o ano inteiro, ou até mais, tratando dos pontos que Jesus levanta, que Jesus traz aqui. Mas eu gostaria de discutir com vocês poucos temas tratados por Jesus aqui. E alguns paradigmas que Jesus quebra nessas palavras. Ele está respondendo a uma ação dos judeus. Jesus havia curado um homem. E Jesus havia dito a este homem que ele deveria então tomar o seu leito e ir andando. Era um homem que estava sofrendo há muito tempo, sem andar. O Glenn tratou muitos dias, muitos domingos aqui sobre este texto, sobre o queres ser curado, o médico ferido. Mas quando Jesus então cura este homem com uma simplicidade, Jesus olha para ele assim, ele está dando todas as suas respostas, falando dos seus sofrimentos, se colocando como vítima. Jesus faz o seguinte, querido, toma o teu leito e anda. Mas a grande questão é que naquele dia era sábado. E porque era sábado, então os religiosos, aqueles que rodearam aquele homem, que souberam daquilo que tinha acontecido, do milagre que havia ocorrido, não conseguiam celebrar o milagre, não conseguiam celebrar o milagre da vida, não conseguiam celebrar com alegria o fato de que aquele homem passou a vida inteira em sofrimento, passou a vida inteira sem poder andar, e de repente agora estava perfeito, em pé diante deles, mas como aquilo havia acontecido num sábado, então aquilo não era motivo para a celebração, a vida não é motivo para a celebração, porque afinal de contas, a lei é mais importante, os dogmas são mais importantes do que as pessoas. A lei, os dogmas, a doutrina é muito mais importante do que o benefício que Deus fez a este homem.
Jesus nunca foi atrelado a estas questões religiosas, nós estamos sabendo muito bem disto. Jesus não teria necessidade de mandar que aquele homem colocasse o seu leito sobre as suas costas. Não precisava disso, mas Jesus fez questão disso. Jesus é um homem que está revelando Deus, é o Filho de Deus, que veio como um homem, que veio como carne, que veio como um de nós, que se esvazia da sua condição de Deus, e na sua humanidade começa a expressar Deus, como cumprimento da palavra lá do Gênesis, onde Deus disse que havia de nos criar conforme a sua imagem e a sua semelhança. Só que esta revelação de Deus sempre vai trazendo problemas, porque existe um paradigma montado, uma estrutura montada que diz Deus age assim, Deus é assim. E quando Jesus age com esta liberdade, como no capítulo 5 de Marcos, quando ele se depara lá com o gadareno, endemoniado, sofrendo, ele está no meio dos túmulos, e o Senhor o cura, o liberta. Depois ele vai em direção ao principal da sinagoga, mas no meio do caminho também é tocado por uma mulher com fluxo de sangue. E Jesus entra na casa do principal da sinagoga sem se purificar, porque Jesus não está atrelado mais a esses condicionamentos trazidos pela religião. Mas ele está implicado, ele está envolvido, ele está interessado naquilo que Deus está fazendo e naquilo que ele vê o seu Pai fazendo. E ele sabe que o Pai se importa com pessoas e que o Pai quer dar vida a pessoas. O Pai não está interessado em comportamentos aparentes, em formais, mas o Pai quer dar vida, porque o problema meu e seu é vida. O problema da raça humana é que a raça humana, na queda, ficou sujeita à morte. A palavra de Deus vai nos ensinar isto. Nós temos uma dificuldade de compreender porque às vezes nós pensamos que pelo fato de existir nós somos vivos. Mas vida nas Escrituras não é existir, assim como morte não é não existir. Morte nas Escrituras é uma vida sem significado. É uma vida sem sentido. Da onde você veio, o que você está fazendo, para onde você vai. Se você não tem resposta para isso, você precisa de vida. Se a sua vida não tem sentido, você precisa de vida. Se você é um daqueles que não importa o que você faça, que não importa o que você é, a morte porá um fim na sua história, a sua necessidade é vida. A morte tira o sentido da vida. Que sentido há em existir para deixar de existir? Em nascer para morrer? Então que não nascesse. Então que não viesse a existir. Por isso que o tempo todo o Senhor está falando que o nosso problema é de morte. Nós morremos. Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A obra que Jesus Cristo veio fazer é nos dar vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas nós achamos que o que Deus quer fazer conosco são pessoas bem comportadas, pessoas frequentadoras de igreja, pessoas com a moral boa. Nós não nos cansamos da média da moral, do tipo, eu não mato, não roubo, sou trabalhador. Se a morte pôr um fim, se a morte colocar um ponto final na sua história, você precisa de vida. Você só não precisa de vida mais se Jesus Cristo for a sua vida. Porque se Jesus Cristo for a sua vida, ainda que você morra, você viverá. Ainda que você morra, você viverá. E Jesus Cristo passa a ser o sentido, então, das coisas que você faz. E é bem interessante porque a religião começa a perseguir Jesus. E o texto vai falando que os religiosos, os judeus, porque Jesus curava no sábado, que então começaram a perseguir Jesus. E o grande paradigma que Jesus veio trazer e quebrar é então colocado aqui novamente de maneira magistral, de maneira sublime. O Senhor veio falar que Ele era filho de Deus. A palavra de Deus vai dizer em João no capítulo 1, que esta é a obra que Jesus veio fazer também em nós. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus.
Filhos nascidos não da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas nascidos do próprio Deus. Isto revolta a religião, porque para a religião, o que importa é um estado onde Deus é o meu patrão, onde Deus é alguém com quem eu posso negociar, barganhar, comercializar. Deus é alguém de quem eu posso obter lucro e vantagem, ainda que eu viva para mim mesmo. Agora, a revelação que Jesus Cristo veio trazer é que Deus é Pai. E que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Dá para você se alegar com isso ou não? Será que você quer continuar barganhando com Deus? Será que você ainda quer continuar vivendo a tristeza do desempenho, do esforço, de tentar convencer Deus de algo que você não é, de algo que você não tem? De se satisfazer com uma média que comunique para você que você, de alguma maneira, tem acesso à presença de Deus pelos seus esforços, pelo seu desempenho? Ou você quer relaxar e descansar no colo do seu pai como um filho? O que você quer? 2 caminhos estão postos diante de vós, a bênção e a morte, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Jesus então vem trazer a revelação de que era filho, e porque era filho, os judeus queriam matá-lo. Este é o grande paradigma que o Senhor veio quebrar. Como você e eu temos vivido, como você e eu temos caminhado a nossa vida cristã. Você tem vivido como um filho? Você tem vivido como um liberto? Ou você tem vivido com um peso nas suas costas, com uma opressão nas suas costas, com um desejo de desempenhar, para quem sabe convencer o seu patrão de que você merece um aumento, de que você merece uma sorte melhor, uma saúde melhor? E ainda assim se depara com a finitude da sua história, da sua vida, e não consegue celebrar com as bênçãos que dia a dia, como o Mário falou aqui, dos milagres que estão acontecendo na minha e na sua vida, e nós não conseguimos sorrir por causa disso. Nós amanhecemos, nós acordamos, nós celebramos, nós comemos, nós nos vestimos, nós respiramos, mas ainda assim não conseguimos celebrar, porque há ainda um paradigma a ser quebrado. Tudo que Deus quer conosco é comunhão, e esse texto vem nos ensinar isto. E Jesus vem dizer o seguinte, e como é bom aprender com Jesus, como é bom viver como filho. Quando ele é cobrado acerca do que ele tem dito, do que ele tem falado, ele recorre ao Pai. Ele fala, rapaz, vocês estão me perturbando com um negócio de sábado, aí eu quero dizer para você, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E outra coisa, vocês querem reclamar comigo? Vai reclamar com meu pai, porque eu só faço o que eu vejo ele fazendo. E eu só falo o que eu vejo, ouço ele falar. Você está achando, tá bravo comigo? Vai reclamar com ele, eu não tenho tempo para perder com vocês não. E esta é a grande maravilha, quando Deus é nosso Pai. A condição de filho nos dá a condição de dependência. E agora entra uma outra maravilha da palavra de Deus que vem, o Senhor deixa sair da sua boca, e isto envolve o meu coração. E o dia que eu percebi isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. É quando ele diz assim, o filho nada pode de si mesmo. O filho nada pode de si mesmo. Em outras palavras, sabe como Jesus está dizendo? Eu sou impotente. Não é qualquer um que está falando isso não, meus amados. É o Senhor da glória. É o Rei da glória que está falando isso. Eu não posso nada de mim mesmo. Como é que você está nessa questão? Não, isso é só uma pergunta retórica, você não precisa nem responder não. É só para a gente como igreja aqui pensar no nosso coração. Quantas coisas nós temos feito porque achamos que podemos, enquanto o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o Mestre, disse, eu não posso nada de mim mesmo. E eu encontro, você vai ouvir alguns comentaristas bíblicos, alguns dizem que Jesus não está falando da sua finitude, que ele não... É lógico que você pode muitas coisas, irmão. Se você quiser levantar aí do seu banco agora e me dar um soco na cara, você vai conseguir. Não necessariamente que isso será a vontade de Deus. Mas você pode fazer muitas coisas. Mas nada, como eu estou dizendo para vocês aqui, nada que a morte pode pôr um fim tem significado.
Jesus está falando de realidades eternas, realidades em que nem a morte pode pôr mais um fim. Quando você beija um irmão em Cristo Jesus, na perspectiva de um filho de Deus, este é um ato que perdurará para a eternidade. Este é um ato que tem significado eterno. Quando você abraça, olha, vê, beija, ajuda alguém, ora por alguém, quando isso é feito em Jesus Cristo, isso tem dimensões eternas. E fora de Jesus, nada que nós podemos fazer tem sentido ou significado, porque o Filho nada pode fazer por si mesmo. E às vezes nós vemos alguns irmãos e eu querendo testemunhar de Deus, querendo comunicar de Deus, mas Jesus vai nos ensinar e dizer, ó, querido, se eu testemunhasse de mim mesmo, o meu testemunho não seria válido. Quem testemunha de mim é outro, é João. E vocês procuraram se alegrar com o testemunho de João. Eu quero dizer para vocês também o seguinte, eu não aceito testemunho de homens, não. Quantas vezes nós ficamos buscando a aceitação dos homens? Um tapinha nas costas dizendo, olha que crente bem, bom, que menino bom, eu vou lá na igreja, não vou com essa roupa, não vou fazer isso, calma aí, irmão, não briga comigo agora, mulher, que o irmão está ali, ele vai ver. Quantas vezes nós buscamos o testemunho dos homens, e Jesus está dizendo assim, eu não aceito o testemunho dos homens. Eu só estou apontando para João, para que vocês se alegrem um pouquinho aí, mas quem testemunha de mim é o Pai. Quão mais fácil seria? O Senhor tem me ensinado isso. Quando eu tento testemunhar de Deus, sabe o máximo que eu faço? É testemunhar de mim mesmo. Se você vai dar um pão para alguém, pensando com isso, testemunhar de Deus, o máximo que você consegue é testemunhar de si mesmo. É as pessoas te olharem e falar, nossa, que rapaz generoso. Aquilo não consegue ir para o Senhor. Por quê? Porque é feito em mim mesmo. Porque o testemunho é meu e o meu testemunho não é válido. O único testemunho que é válido é quando o Pai testemunha da gente. É quando o Pai testemunha. É quando nós vivemos como filhos. É quando nós não fazemos nada por nós mesmos. Quando nós vivemos em comunhão e não num relacionamento de certo e de errado. Quando nós vivemos com o Pai um relacionamento de pai e filho. Quando nós entendemos a grande revelação de Jesus, que Deus é nosso Pai. E que Ele veio suprir todas as nossas necessidades como nosso Pai. De que Ele é o nosso tudo. E que segundo Ele fala, nós podemos falar. Segundo Ele faz, nós podemos fazer. É assim que os filhos aprendem. Ou que deveriam aprender. Observando seus pais, tendo relacionamento com seus pais. Não pela cartilha que o seu pai deixa na geladeira. Mas pela convivência com o pai. Pelo relacionamento íntimo com o pai. Pelas palavras que o pai fala. Pelo jeito com que o pai age. Porque José Comblan vai dizer isso de maneira maravilhosa. Que Deus, como pai, não quer fazer dos seus filhos servos. Ele quer que os seus filhos existam. Eu não crio o Luquinhas para que o Luquinhas venha trabalhar para mim. A grande alegria do meu coração é vê-lo. É estar perto dele. É poder abraçá-lo, é ter comunhão com o meu filho. Eu celebro a Deus, eu agradeço a Deus a maravilha de ter a oportunidade de Deus de ter o Luquinhas como meu filho. Isso é um privilégio, e vocês que são pais, vocês sabem o que eu estou falando. Numa perspectiva saudável, nós amamos os nossos filhos. Nós às vezes erramos na criação, não sabemos criá-los, porque muitas vezes não ouvimos o nosso pai. Porque muitas vezes nós ouvimos a coerência do mundo. Porque muitas vezes nós ouvimos a sabedoria deste mundo. Porque muitas vezes nós criamos eles nessa perspectiva do mundo. Mas o que você quer com seu filho é amá-lo e ser amado por ele. É conviver com ele. Nós temos relacionamentos, eu sei, muito sérios, que o Senhor precisa tratar com cada um de nós com a sua cruz. E o perdão.
Muitos pais que não conversam com filhos, muitos filhos que não conversam com pais. Mas há um poder da ressurreição que habita em nós. E nós somos chamados a andar não pelo que nós vemos em nós, mas pelo que Deus fala a nosso respeito. Eu tenho enfatizado isso daqui e vou continuar enfatizando. Eu só estou aqui nesta noite porque tem uma palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ninguém pode estar aqui falando em nome de Deus em seu próprio nome, sustentado pelas suas qualidades. Porque ninguém tem qualidades, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que não há um bom, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mas nós não nos convencemos disso. E tentamos então fazer algo para tentar ganhar o favor de Deus. Mas a única coisa que Deus quer é que você seja filho e que Ele seja seu pai. O que Deus quer é fazer de você família. Deus quer celebrar com você. Você tem celebrado a vida cristã? Você tem celebrado como um filho de Deus? Você tem descansado? Ou você tem apresentado as suas regrinhas, o seu padrão? Isso me faz pensar na parábola do filho pródigo, também lá em Lucas, capítulo 15. Como aquele irmão que ficou, que cumpria todas aquelas regras, mas que não tinha comunhão com o pai, não conseguia abrir a geladeira da sua casa, não conseguia pegar um carneiro ali para queimar com um churrasco com os amigos. E o pai está dizendo, filho, você não pegou porque você não quis, tudo que eu tenho é teu. Você podia ter tocado fogo em tudo, você não quis. Mas não consegue celebrar, porque não consegue ter comunhão. Está na casa, é filho, mas não consegue celebrar, não consegue ter comunhão. E quando o filho chega, quando o irmão chega todo quebrado, todo estrupiado, e o pai celebra, o pai pula no pescoço, abraça, beija, põe um anel no dedo, põe a sandália nos pés, coloca a túnica limpa, mata o bezerro cevado e diz, vamos celebrar porque meu filho estava morto e reviveu. O filho, porque ainda tem uma relação com o pai de barganha e não de filho, fica bravo, fica injustiçado. Uma outra questão que nos chama a atenção é que nós preferimos a justiça à misericórdia, enquanto Deus prefere a misericórdia em vez da justiça. Se Deus fosse nos tratar com justiça, Ele teria que nos matar a todos, porque o salário do pecado é a morte, e nos mandar a todos para o inferno. Mas porque Ele é justo e não pode negar a sua justiça, Ele veio morrer na pessoa do seu filho. E Ele foi para o inferno, para que você e eu não fôssemos para lá. Para que a justiça de Deus se cumprisse em mim e você ainda quer viver pela sua justicinha? Você quer viver esfregando na cara de Deus as suas boas obras? A palavra de Deus fala que os nossos atos de justiça são para Deus como um trapo de imundícia. Os nossos atos de justiça. Não é as coisas erradas que você faz e esconde, não. Ou que eu faço e escondo. É as coisas que você faz e que você se gaba. Isso para Deus não tem valor algum. É como um trapo de imundícia e vocês já sabem muito bem o que é isso. Eu não preciso falar. Toda a justiça de Deus se cumpre numa pessoa, Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você quer ser justo, só tem uma justiça. A justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. De receber de graça aquilo que Deus já nos deu. Aquilo que Deus já fez em meu e em seu favor. E celebrar como filhos. Como alguém que estava perdido e foi achado. Como alguém que estava morto e reviveu. Morto para Deus. No corpo de Cristo o Senhor vem nos matar para a morte. Vem nos matar para o mundo. Vem nos matar para o pecado. Para este mundo separado de Deus. E na ressurreição de Cristo Ele vem nos fazer filhos de Deus, íntimos de Deus. Pessoas que podem interagir com o Senhor, que estão vivos para a dimensão do Espírito, que podem ser um com Deus, que são herdeiros do Pai, co-herdeiros com Cristo e não tem mais para onde ir, por isso celebram, por isso que sabem que a sua vida aqui agora tem sentido, porque passaram da morte para a vida, como diz o verso 24 do texto que nós lemos. Morte para a vida, vamos celebrar, vamos nos alegrar. Agora eu vejo
Por que o testemunho cristão é tão fraco? Porque nós tentamos testemunhar de Deus e testemunhamos de nós mesmos, e o testemunho nosso não é válido. Mas quando nós fazemos como Jesus, falamos: Pai, eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas a minha vida está à tua disposição, Senhor. Manifesta então a tua vida em mim. Quando Deus testemunha de um homem, ao passo em que Ele testemunha de um homem, que Ele manifesta a sua vida em alguém, Ele testemunha de si mesmo. Isso me faz pensar até na frase de Nicodemos, como Nicodemos chegando para Jesus dizendo: bom mestre, eu sei que você é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sabe o que Nicodemos está dizendo, num português mais tranquilo assim para nós? Ele está dizendo assim: ô Jesus, eu sei que Deus está nesse negócio aí porque eu conheço você, cara. Você é filho do José, cara. Você não tem cacife para fazer isso que você está fazendo aí, não. Eu sei que você é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você está fazendo se Deus não pôr a mão nesse caboclo. Se Deus não pôr a mão nessa pessoa. Inclusive você não pode fazer isso. É por isso que só assim o testemunho de Deus é dado. É quando nós adquirimos a consciência de que não podemos nada. E as pessoas olham para nós, e isto é cruz, viu, amados? Isto é cruz na vida, não na doutrina. É cruz na vida. É cruz no dia a dia. É cruz não de ouvir falar. É cruz levada, dia a dia. Aquilo que Jesus falou. Negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e seguir-me. É dizer: Senhor, eu abro mão de mim, eu desisto de mim. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: isso aí é um Zé Ruela. Perdão a expressão. Gente. É que às vezes eu acho que estou pegando nos jovens. As pessoas vão olhar para você e vão falar: mas doutor Mauro, sei não, hein? Será? Mas rapaz, tem um negócio saindo ali que eu não consigo explicar, rapaz. Isso aí só pode ser a mão de Deus. Sabe, quando nós nos entregamos ao veredito da cruz e desistimos, nos rendemos, falamos: Senhor, eu não posso, mas a minha vida está aqui. A minha vida está à sua disposição, Pai. Eu não aceito testemunho de homem, Senhor, mas o meu testemunho, o testemunho que dá de mim é o Pai que me enviou. O único que pode dar testemunho da minha vida é o Senhor, meu Pai. Mas eu estou aqui para que o Senhor viva em mim, para que o Senhor manifeste a sua vida em mim, e para que as pessoas vejam que é do Senhor, que não é meu. Porque senão o que acontece é que nós ficamos na frente. As pessoas olham as nossas obras boas e falam: nossa, que rapaz honesto, que homem bom. E o testemunho da glória de Deus desaparece. Não tem, porque não é pautado na cruz, porque não é pautado na impotência, mas é na potência minha e sua, daquilo que nós podemos fazer. Isto me remete a outro texto também, de Gálatas 4. Vamos abrir esse texto lá? Manel, você lê para mim, fazendo um favor, do 21 até o 31? Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque.
Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. De que passagem essa passagem está falando? Vamos dizer assim, de que contexto Paulo está falando aí? Da promessa que foi feita a Abraão, certo? Isso mesmo, muito bom, vocês estão bem. E Deus havia feito uma promessa a Abraão que ele teria filhos, certo? Certo ou errado? Certo. Ele teve filho? Quantos? 2. Um da escrava, outro da livre. Mas como que foi esse da escrava? Como que se deu essa história? Deus havia prometido, o tempo passou, o negócio não aconteceu, aí Abraão falou assim, vou dar testemunho de Deus na minha vida. Sara falou assim, tem uma ideia para você dar uma força para Deus, porque Deus está meio devagar no processo. Vamos acelerar essa situação aí. Tem Agar ali, a egípcia, ela é bonita, tal, que tal? Tá, beleza, boa ideia. Acho que era isso que estava faltando. Deus estava precisando de uma força. Como eu tenho força, como eu tenho potência, como eu tenho virilidade, como eu posso. Gostei da ideia, vamos entrar por esse caminho. Tá, nasceu Ismael, os irmãos sabem que de Ismael descende os ismaelitas, que é todo o povo árabe hoje, certo? Já sabe a confusão que deu. Mas vai para o textinho de Gênesis 17. 17. Fazendo um favor, Manuel. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Olha que interessante. Depois que Abraão teve esta ideia maravilhosa, e que ele se empenhou e se esforçou e usou toda a sua potência, e conseguiu lá ter um relacionamento com Agar, e teve então Ismael, Deus aparece para ele, e fala, tudo bom, tudo bem, tudo bom. Lembra aquela história do filho lá? Então, vai ser agora. Ele fala, você está de brincadeira, Deus. Acaso tem condição um homem de 100 anos e uma mulher de 90 dar a luz para um filho? Aí Deus nem liga, Deus fala, não, Sara vai ter um filho. Sabe o que é isso, irmão? Deus só dá testemunho a partir da nossa impotência. Deus só dá testemunho a partir da nossa impotência. E nós queremos poder. Nós queremos poder, é outro paradigma que Jesus veio quebrar. O paradigma do Deus Todo-Poderoso foi quebrado pelo paradigma do Deus que diz, eu não posso nada de mim mesmo. O paradigma do Deus que foi para uma cruz, que morreu, que foi envergonhado, que foi espancado e que morreu. Por isso que Deus é loucura, por isso que a palavra da cruz é loucura, porque não faz sentido. Não faz sentido para ninguém, não faz sentido para a religião, não faz sentido para a sabedoria deste mundo. Mas se você quer a vida de Deus se manifestando na sua vida, só existe uma maneira, morra. Só existe uma maneira, cruz. Só existe uma maneira, se entregue. Aceite a sua falência, para que Deus venha ser o seu tudo, para que Jesus venha ser a sua vida. Enquanto a gente não faz isso, o que a gente faz é as besteiras que Abraão fez. É produzir filhos da escravidão. E ali é uma comparação entre a religião e o evangelho. E a religião quer perseguir o evangelho. Como também estavam perseguindo Jesus Cristo porque havia curado num sábado. Mas a questão é vida, meus amados. A questão é, seja fraco. Porque quando você é fraco é que você é forte. Porque é na nossa fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Nós queremos uma comunidade, nós queremos ser todo poderosos, nós queremos ser os crentes Superman, sei lá, Mulher Maravilha. Mas Jesus está dizendo assim, seja um filho, aquele que se não se tornar como uma criança de maneira nenhuma pode ver o reino de Deus. É dependência do Pai, é andar como um filho de Deus, sendo suprido
pelo Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. É Ele que dá testemunho de nós. É a Ele que nós imitamos. Você quer achar confusão? Caça confusão com Ele. Mas eu fico vendo assim, irmãos, sabe, cansados, querendo ser alguma coisa. Meus amados, a cruz veio pôr um fim em mim e você. Não existe, acabou. Na cruz de Cristo, Deus destruiu tudo. Este mundo, como você vê, já acabou. Você, como você se vê, já acabou. Você morreu, quer você creia, quer não. Isso é um fato espiritual, verdadeiro e eterno que não vai mudar. Agora, se você quiser viver pela sua carne, se você quiser viver pela sua aparência, pelo aquilo que você vê, você vai morrer. Mas se você viver pelo Espírito, pela fé na palavra de Deus, que diz que você é uma nova criatura, então você vai celebrar a vida. Então você passou da morte para a vida. Há uma diferença aí, sim ou não? Tem uns que estão em dúvida aí. Meus amores, evangelho é isto. Evangelho é eu não posso, mas Cristo é a minha vida, vai reclamar com Ele. Agora eu ando em direção na comunhão, porque aí sempre surge aquele negocinho, né? Então é assim, então é... Queridão, você sabe quem você é? Você nasceu de novo? Você é um filho de Deus. Então sabe como que vive um filho de Deus? Olhando para o Pai, aprendendo com o Pai. Aí você vai fazer o que você vê o Pai fazendo. Você vai falar o que ouve o Pai falar. Dá para entender? Aí não cabe viver por si. Não cabe. Agora, você vai errar. Você vai pecar. Mas sabe de uma coisa, se você é filho, é só confessar o seu pecado ao seu Pai. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a minha Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Agora, não há condição de um filho de Deus usar da graça e da misericórdia, do perdão e do sacrifício de Jesus Cristo para viver como se não fosse filho de Deus. Ou você é ou você não é. Um filho que erra, mas que anda numa direção, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é um pensamento da religião, porque a religião é oportunista, barganhadora, negociadora. Então, se ela vê uma oportunidade de conseguir o que ela quer e ainda assim permanecer no seu estado, vivendo para si mesma, ela aproveita isso. Mas isso é religioso, irmão. Isso aí vai perseguir você, se você quiser viver pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, tendo Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque às vezes que você errar, a religião vai meter o dedo na sua cara e vai falar: você fez isso no sábado, não é? Você fez o que é errado. Aí você fala assim: vai reclamar com meu Pai. Ele é a minha justiça, Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida. Se eu errei, meu Pai vai me corrigir. Meu Pai vai tratar comigo, porque eu sou filho, não sou empregado, não. Eu estou aqui com meu Pai para viver com Ele, não é para negociar com Ele, não. Agora eu sei de uma coisa, eu sei de quem eu sou filho. E Ele dá testemunho na minha vida. E é Ele quem testemunha. Eu não posso receber testemunho dos homens, ninguém pode falar que eu sou bom, primeiro que eu não sou bom. Mas eu também não aceito esse testemunho. Quem vai dizer se eu sou filho de Deus ou não é Deus. Aí eu vivo descansado, irmão. Eu vivo tranquilo. Sem querer ser o que eu não sou. Eu coloquei no meu Twitter essa semana, a santidade no mundo é a qualidade de saber esconder os seus erros. A santidade em Deus são os falidos que têm Jesus Cristo como seu tudo, inclusive como a sua santidade. E vivem para Jesus, com Jesus, por meio dele, para a glória dele. Meus amados, eu não sei o que está no seu coração, mas eu queria te deixar um recadinho final. O Pai ama muito você. O Pai te ama desesperadamente. O Pai não quer ver você como um estivador da religião. O Pai quer fazer de você um herdeiro. E o Pai quer dar tudo o que você não tem.
E eu não estou falando de bens materiais, não. Aqui eu estou falando de vida. Eu estou falando de paz, de gozo, de alegria no espírito. O Pai quer dar descanso a você. O Pai quer ser o seu tudo. E Ele já fez isso em Cristo Jesus. Desista de você. Desista de querer ser bom. Eu falei que eu vou fazer uma pregação aqui uma hora, se Deus quiser. Eu me arrependo de ser bom. Desista, amado. Porque isso abre um pressuposto de que talvez você seja. De que talvez Deus esteja enganado. Isso é impossível. Você não pode, fora de Cristo, agradar a Deus. Mas Ele te fez agradável a Ele mesmo no amado. Isto é graça, meu amado. Isto não tem nada a ver com o seu desempenho. Isto lhe foi dado. E a consciência do Evangelho penetrando o seu coração, mudando, trocando a sua mente, o seu espírito, o seu coração de pedra, e dando a você um espírito de carne. O Pai escrevendo no seu coração as suas ordenanças. E Ele vai provendo o meio para que você ande nos seus estatutos e observe Ele. Isto é vida cristã. É um Pai que ama e que supre. A obra de Jesus Cristo na cruz é a obra que põe um fim nesta mentira que nós somos, nesta mentira da religião, neste Deus que não é Pai, neste Deus que é todo-poderoso. Eu creio que Deus tem todo o poder, mas quando Ele se identifica como amor. Porque se Ele se identificasse como poder, Ele não podia ter morrido na cruz, porque o poder não aceita relativização. Se o poder se relativiza, ele perde a sua essência. Mas Deus se revelou como amor. Nós não entendemos isso. Porque se nós temos poder e legitimidade para usar o poder, nós usamos. Mas Deus é aquele que tem todo o poder e tinha todo o direito de mandar todos nós para o inferno. E mesmo assim, enviou o seu Filho para que você e eu não fôssemos para o inferno. Para fazer de mim e de você herdeiros, filhos. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Ouve de novo. Porque Ele ama você. Porque Deus é amor. Porque Deus ama você. Porque Deus quer tirar você desta vida de mentira. Porque Deus quer me tirar desta vida de mentira. Porque Deus quer fazer de nós filhos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Onde Deus testemunha de nós. E ao mesmo tempo que Ele testemunha de nós, Ele testemunha dEle. Dá para entender? Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor, a cada dia celebrar a vida nova. Apartado dessa religião, você vai ser perseguido. Mas saiba de uma coisa, há um Pai que cuida de você. E agora eu queria só ler o verso 24 lá do João. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Onde você está? Aonde você está? Viva com seu Pai. Celebra a nova vida. Se você não tem isso, meu irmão, eu quero dizer para você, pessoal que está aí na internet, no mundo inteiro aí, pela Globo Internacional, brincando. Eu quero dizer, Deus já operou esse milagre, já fez tudo em nosso favor. Receba pela graça e celebre a cada dia a vida nova. Viva, celebre o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Não há nenhum peso, nenhuma condenação lá sobre a sua vida. Não há mais morte, nem a morte pode pôr um fim na sua vida. Se eu saindo daqui, alguém vem me dar um tiro na cabeça, pode celebrar, viu, gente? Alguém vai chorar, eu sei. Espero, né, amor? Mas eu não morro mais. Eu passei da morte para a vida. Amém? Eu gostaria que você se posicionasse nesse momento. Feche os seus olhos. Diante da palavra de Deus, que você não saia daqui
sem um posicionamento, mas que você possa, em nome de Jesus Cristo, pela graça do Pai, pela ação do Espírito de Deus, pelo poder da palavra de Deus na sua vida, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho vivido pesado, eu tenho vivido como um rabugento, Senhor. Eu tenho vivido muitas vezes, Senhor, como quem pode. Eu tenho buscado poder, Senhor. Mas eu olho para a cruz, Pai, diante do Cristo crucificado. Eu vejo a maior prova de amor do Senhor por mim e por todos os meus irmãos aqui. Senhor, o Senhor está certo, nós estamos errados. Não há vida, Senhor, sem cruz. Não há vida sem morte. Não há vida da ressurreição, Senhor. Não há como ser discípulo de Jesus sem nos negar, Senhor. Sem tomar a nossa cruz e sem ir após Ele. Não há como a vida de Jesus se manifestar em nós se não levarmos em todo momento, em todo lugar, o morrer de Jesus, para que a vida dele também se manifeste. Livre, Senhor, nós da nossa religiosidade e dar-nos a alegria de saber que somos seus filhos, Senhor. Nós vamos estourar foguete, Pai. Nós vamos estourar foguete. Pai, opera assim na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja. E faz desta igreja, Pai, para a glória do Teu próprio nome. Dá testemunho de nós, Pai, por misericórdia. Vencer a nossa vida e faz de nós, Senhor, testemunhas Tuas neste mundo, Senhor. Que as pessoas a nos olharem possam ver a Ti, Senhor. Possa dizer: Deus existe de fato, porque esta pessoa não pode ser assim se Deus não for com ela. Esta pessoa não pode fazer isso se Deus não for com ela. Que as pessoas, que este mundo, que essa cidade, Senhor, possa ver em nós a Tua vida, Senhor. Livra-nos de querer imitar a Tua vida, Senhor, porque o que vamos fazer é dar testemunho de nós mesmos e o nosso testemunho não é válido. Mas, Senhor, nós clamamos em nome do Teu Filho amado. Cumpre em nós a Tua palavra, venha sobre nós o Teu reino, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, santifica o Teu nome em nós. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesta cidade, em Londrina. Dá-nos unidade, Pai. Dá-nos, Senhor, um avivamento que vem do Teu Espírito. Coragem e intrepidez para sermos Tuas testemunhas onde quer que estejamos. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, para a glória do Teu próprio nome. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.